Você tá aí? Que bom que você tá aqui de novo! Lembra que no nosso encontro passado a gente estava falando que os vírus têm estratégias para facilitar a entrada dele no nosso corpo? Mas não pense você que isso vai ficar barato não. O nosso corpo tem vários mecanismos para lutar contra esse ataque todo. E como é que ele usa? Nosso organismo tem várias portas e por elas podem entrar alguns corpos estranhos, que os cientistas chamam de antígenos. Antígeno, por quê? Porque não pertence ao próprio corpo. É um corpo estranho. Então, toda vez que um antígeno tenta entrar no nosso corpo, uma das portas de entrada é a nossa pele. Não é à toa que os médicos estão mandando aí a gente lavar as mãos muito bem. A nossa pele tem células justapostas, ou seja, postas uma ao ladinho da outra, e ela forma várias camadas. Por exemplo, na pele existem algumas células que são células estreladas, e elas, ao perceberem, por exemplo, uma bactéria, elas conseguem abocanhar essa bactéria. Vamos chamar as células de defesa do nosso corpo de leucócitos. Leucócitos, ou se você preferir, chame de glóbulo branco. Os leucócitos podem estar presentes no nosso sangue, no nosso sistema linfático ou também no nosso tecido. Por exemplo, na pele existem algumas células que são células estreladas e essas células a gente chama de macrófagos. E elas têm a capacidade de transformar as informações dessa bactéria ou desse vírus que ela comeu em mensagem química. E ela passa essa mensagem química para outro tipo de leucócito, que são os linfócitos T. Guarde esse nome, linfócito T. Por que ele tem esse nome de linfócito T? Porque, apesar dele ser produzido também na medula óssea, como os outros glóbulos brancos, ele vai amadurecer aqui, bem atrás de um ossinho que a gente tem aqui, num órgão chamado timo. Então, guarde também esse nome, linfócito T, porque quando a gente for falar de AIDS, você vai ver que a célula-alvo do HIV é exatamente o linfócito T. Esse linfócito consegue pegar as informações do macrófago e repassar essas informações para um outro tipo de leucócito, que é o linfócito B. O linfócito B, por sua vez, vai ser uma célula de memória. É por isso que se você tiver contato de novo com a mesma bactéria, contato de novo com aquele antígeno, o seu corpo já vai responder imediatamente. E esse linfócito B produz, então, anticorpos específicos. Quando a gente está aqui na quarentena, a gente está buscando reforçar o nosso sistema imunológico. Para isso, a gente tem que ter matéria-prima para formar todos esses tipos de glóbulos brancos que a gente tem. E de onde vem a matéria-prima? Da alimentação. Daí a importância de uma alimentação saudável na quarentena, daí a importância de você também tomar bastante água para você eliminar parte das impurezas que o seu corpo produz. Então, que os macrófagos são células que também vão passar informações químicas não só para outros glóbulos brancos, mas também para o vaso sanguíneo, por exemplo. Os vasos sanguíneos são formados por células muito fininhas. E essa parede do vaso sanguíneo consegue se abrir um pouquinho, graças à substância que o macrófago liberou, que é a histamina. A histamina é um vasodilatador. Quando ela dilata os vasos sanguíneos, ela permite que os glóbulos brancos saiam e possam se direcionar para a área do ataque. Mas acontece que além dos glóbulos brancos, podem sair também o próprio sangue. E se esse sangue se coagular, isso pode ser altamente prejudicial. Então, a própria célula de defesa
que está envolvida com a fagocitose, que está envolvida com a produção de anticorpos, vai produzir também a heparina, que é uma substância anticoagulante, que vai impedir que o sangue se coagule. Então vocês estão percebendo o quanto os glóbulos brancos são especializados e complexos? Então agora é com você. Estude mais, veja mais aulas, pegue seus livros, vai estudando aí para você entender como é que o seu corpo, nesse momento, pode se fortalecer para combater não só o coronavírus, mas qualquer outro antígeno que quiser ir para cima de você. Os glóbulos brancos fazem parte de um verdadeiro exército. Então você vai ter diferentes patentes. Você vai ter, por exemplo, os linfócitos. Os linfócitos, assim como os outros glóbulos brancos, são produzidos dentro da nossa medula óssea. E lá dentro lá dentro da medula óssea, as células se diferenciam para agir de forma diferente. Então você tem, por exemplo, os linfócitos T. O linfócito T, você vai ouvir falar dele quando a gente for fazer uma aula sobre AIDS. Porque o vírus causador da AIDS, que é o HIV, tem o linfócito T como a sua célula-alvo. Mas agora a gente vai falar do linfócito T e você vai entender como ele é importante em todo o mecanismo da nossa defesa. O linfócito T pega a informação das células que primeiro fazem a resposta, que são os macrófagos. Ele vai pegar essa informação e vai transformar essa informação em arma química. O que é a arma química dentro do seu corpo? São os anticorpos. E depois esse linfócito T vai passar essa informação para os linfócitos B, que são as células de memória. É por isso que muitas vezes você tem um contato com algum agente causador de doença uma vez e depois você ganha a imunidade. Você já tem armas prontas para combatê-los da próxima vez. Essa defesa, às vezes, é sinalizada para a gente com algum sintoma. Por exemplo, quando você se coça, né? Ali pode ficar alguma vermelhidão, pode ficar inclusive algum inchaço. Por quê? Porque houve uma resposta imunológica ali. A célula, o macrófago que estava na sua pele, liberou algumas mensagens químicas que fizeram com que o seu vaso sanguíneo se dilatasse. E dentro desses vasos, entre as paredes dentro desses vasos, como eles são formados por células muito fininhas, os glóbulos brancos conseguem sair, avançando para o local do combate. É o que você está vendo nessa cena. As células do glóbulo... É o que você está vendo nessa cena. As células que formam o vaso sanguíneo estão se separando levemente e isso faz com que os glóbulos brancos que conseguem alterar a sua forma, eles passem por ali e cheguem até o local de combate. Mas às vezes, esse combate é tão duro que matam algumas células. Algumas dessas células, inclusive, não conseguem voltar para o sangue. Então elas vão fazer o trabalho delas e depois vai acontecer o que a gente chama de apoptose. A célula vai se explodir, ela vai morrer. E algumas vezes essa morte desencadeia o aparecimento do pus. O que é o pus então? São glóbulos brancos mais restos de anticorpos, são os glóbulos brancos, mais um resto daquele tecido ali, que pode ter sido necrosado também, restos do próprio agente causador da doença. O pus é tudo isso, é uma resposta que o seu corpo tem.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem muito mais coisas para vocês investigarem e que vocês aproveitem esse período para ocupar a mente de vocês com conhecimento. Desse modo, você vai sair dessa quarentena muito melhor do que você entrou. E é isso que eu torço para que aconteça com você. Por exemplo, quando você tem contato com um antígeno, que pode ser uma poeira, nada mais do que isso, os macrófagos ou as células dendríticas vão passar a informação para a célula do linfócito T CD4+. Essa CD4+, vai enviar uma resposta para o linfócito B. Esse linfócito B produz IgE, que são os anticorpos. Os anticorpos, então, irão para os mastócitos. Esses anticorpos irão, então, para os mastócitos e para os basófilos, que, como a gente viu, são células de memória. Então, como a gente viu, o nosso corpo tem várias estratégias para lutar, não só contra o coronavírus, mas contra vários outros tipos de corpos estranhos. E quando a gente está aqui, agora, em casa, para fortalecer a nossa defesa, a gente também tem que oferecer para elas elementos como alimentos, esporte, leitura, porque tudo isso vai ajudar o seu corpo a trabalhar muito melhor. E assim a gente vai sair dessa quarentena muito melhor do que a gente entrou, se Deus quiser. Esses comentários eu vou pegar os nomes de vocês e vou sortear o livro que eu escrevi e a Sandra Ronca ilustrou. Um presente fabuloso para você entregar para aquela pessoa que você ama. Pode ser? Deixa aí. Se inscreve também no nosso canal, tá bom? Até a próxima. O que faz de novo?